Visionário, você já comemorou várias partes da sua vida, até mesmo aquilo que você quer, fumando um charuto? Não? Nunca? Então, eu acredito que você precisa aprender 2 coisas: a fazer um bom planejamento e a comemorar. Mas você fuma, Patrícia? Não. E precisamos comemorar com um charuto? Não. Mas eu estou fazendo isso. E por quê? Porque é um ato raro. Mas principalmente porque cada um tem uma forma de comemorar na vida. E a minha é fumando charuto agora. Deixa eu fazer 2 perguntas para você. A primeira, quantas vezes você para 1 minuto da sua vida para fazer comemorações, celebrações de pequenos avanços, de pequenas superações? Nós precisamos olhar para a nossa vida de uma maneira mais carinhosa, mais amorosa, mais respeitosa, mais admirável. Vocês acreditam de verdade que eu sempre fui esta pessoa com muitas responsabilidades, buscando ser melhor a cada dia, que eu nunca tive medos e inseguranças, que, por exemplo, nunca tive síndrome do pânico ou o início talvez até mesmo de uma depressão, que eu não levei tombos, que eu não quebrei a cara, que eu não tive amores incertos, que eu não pedi várias vezes a conta justamente porque eu achava que muitas coisas eram injustas, que eu não julguei, que eu não apontei dedos e que depois eu percebi que talvez eu estivesse exagerando ou até mesmo que eu pudesse estar equivocada? Então vamos lá, visionário. Na vida, tudo que nós vivemos faz parte de grandes experiências da nossa vida. Faz parte de quem somos. Erros, acertos, equívocos. Eu superei muitas coisas. Quando eu lembro que eu passei mais de 10 anos com síndrome do pânico, que eu não tomava um remédio, até mesmo por rebeldia, porque tudo que me tirava, assim, do eixo, um calmante, qualquer coisa, assim, que me deixava, assim, embriagada, que eu não estava ali sóbria, que eu não estivesse no controle, eu corria. Claro, não recomendo para ninguém, porque precisamos do medicamento para que a gente consiga aprumar um pouco ali a regra do jogo, para que a gente construa o nosso eu aqui, se reconecte, se reencontre, para que a gente siga sem ele no futuro. Mas num determinado momento, não que você tenha que se apegar a ele, mas que você precisa entender o que está acontecendo aqui para você não ser dependente dessas coisas. Mas inicialmente, se preciso for, vá, busque sempre um bom médico, entenda o que de fato você precisa, porque talvez eu não precisasse ficar 10 anos vivendo isso. Principalmente em uma época onde ninguém falava isso. Mas eu também entendi que pouco eu celebrava, pouco eu agradecia, pouco eu reconhecia. Passei por anos da minha vida admirando pessoas que não mereciam essa admiração, que eram farsas. Porque talvez um olhar carente, um olhar equivocado, um olhar sem conhecimento me fazia enxergar pessoas ou até mesmo eu queria ver as pessoas como elas eram dentro da minha visão. No ambiente de trabalho isso muito aconteceu, mais do que vocês possam imaginar.
porque eu admirava pessoas que de fato não mereciam admirações, mas porque eram pessoas que criavam os seus personagens para viver eh, aquela farsa, aquela mentira, ou até mesmo ela criava aquele personagem para que outras pessoas pudessem ver. Talvez era o que as outras pessoas queriam ver. Então, quando eu aprendi a superar, quando eu olhava para trás, eu falava: "Uau, eu era uma pessoa que até pouco tempo não saía de casa, tinha medo, e hoje eu estou aqui". Aprendi a enfrentar. Às vezes vem a ressonância do medo, mas logo vem uma frase de impacto: "Você pode, você consegue". E isso não é uma frase repetitiva que você vai ficar repetindo, repetindo, como se você fosse um bobo da corte, não é depositando fé, é acreditando. Quando eu aprendi a superar, a trocar bolsas, cintos e sapatos por conhecimento e entender que o conhecimento ele estava me libertando de uma ignorância, de uma ilusão que eu criei para fugir talvez até mesmo de dores, eu aprendi a comemorar. Que é evidente que não é um charuto, você pode comemorar de várias formas, orando, rezando, com charuto, sem charuto, enfim. Isso não é uma apologia a esse tipo de comemoração ao cigarro, enfim. Até porque, de novo, eu não fumo, mas você pode tomar um vinho, você não pode tomar nada, você pode tomar água, você pode simplesmente na hora de dormir agradecer. Poxa, será que a nossa vida não merece uma comemoração? Será que nós vamos ficar a vida inteira esperando grandes eventos acontecerem na nossa vida, sem ao menos a gente aprender a celebrar os pequenos passos que nós estamos dando? Inclusive, esse ano vai sair o meu livro sobre isso também, sobre os nossos fracassos, de como a gente sai disso, como a gente anda. Eu sou uma mulher de meio século. Eu costumo dizer que quando a gente chega com 40 anos, você pouco se importa com a opinião alheia. Com 50, então? Mas isso são para poucos. Porque nós precisamos, na verdade, fortalecer o nosso eu interior, aqui dentro, olhar para dentro. E você não faz isso se você não enfrentar. O segredo está no enfrentamento dos nossos bichos interiores, das nossas sombras. Até uma determinada idade da sua vida, os seus 16, 20 anos, você é o que os outros gostariam que você fosse, você tá ali sempre tentando agradar ou não. Você de alguma forma está buscando heróis. Depois você vai adquirindo experiências, as suas experiências com as cabeçadas ou não. Mas de qualquer forma, existe um espírito, uma alma, existe você, independentemente de quem você foi criado aqui dentro, que de certa forma busca, busca e busca por respostas, por renovação, por superação, por validação. Somos nós, somos seres humanos. Na régua final, nós estamos sempre buscando. Então, vale sim, vale muito celebrar os pequenos passos, mas é evidente que para você poder celebrar os pequenos passos, você precisa reconhecê-los. Você precisa reconhecer que a maneira com que você pensava lá atrás, que te levava para caminhos tortuosos, destrutíveis, e que com o passar do conhecimento, com as cabeçadas, você começou a mudar isso. Quando você olha para trás, você fala: "Uau, hoje eu estou agindo dessa forma, amanhã não mais". E aí, quando você diz: "É, hoje eu melhorei bastante", já é um motivo de você celebrar. Quando você enfrenta, uma doença e que, mesmo com muito medo, você supera, é motivo de celebrar, é de você se agradecer, porque a gente muitas vezes para o nosso dia para mandar uma mensagem de agradecimento para alguém, tudo bem, ainda que são poucos que fazem, que também conseguem reconhecer o que os outros fazem.
Mas muitas vezes a gente, mesmo sem reconhecer, só para agradar, a gente reconhece tantas coisas que os outros fazem ou a gente agradece, mas a gente não para fazer isso com a principal pessoa, que é você mesmo. Porque você estando bem, as pessoas que você ama ou que você deseja ter perto, estará bem também. E ainda que essas pessoas não estejam bem, elas vão te ver bem e de certa forma você pode ajudar, mesmo quando a sua intenção não é ajudar. Mas o fato de você ser quem é, já ajuda bastante. Então, esse ano de 2016, ele é mais um ano, mas até anteontem era 2025. Podemos criar mapas mentais para a gente poder dizer que, bom, esse ano eu vou fazer tudo de diferente, mas para você poder fazer tudo de diferente ou algumas coisas diferentes do que um ano anterior, você precisa se permitir a fazer coisas diferentes, a quebrar paradigmas, a buscar o conhecimento, a quebrar velhos hábitos, abrir novas portas, a ir aos poucos se desvencilhando de comportamentos que te faz mal, que te traz más resultados, que te leva para o caminho de más consequências. Porque o resultado, para você poder medir de tudo aquilo que você está vivendo, são as consequências. Aí você fala: "Bom, eu acredito que está na hora de mudar algumas rotas, espera aí, deixa eu melhorar alguma coisa aqui". E como é que a gente consegue fazer um bom planejamento? Primeiro, nós precisamos entender o que nós queremos. Essa resposta, ela não precisaria de pressa. Muitas vezes a gente tem pressa. O que eu gostaria? Como está a minha relação hoje amorosa? Tem respeito, tem tolerância, tem carinho, tem afeto, tem cuidado, é recíproco. Nós conversamos, nós trocamos, nós crescemos juntos. Se não, o que nos impede de fazer isso? Como é que eu posso, de repente, dar o primeiro passo? Como é que está a minha vida espiritual? Como é que eu olho para mim? Como é que eu me conecto com o sagrado? Como é que eu falo com Deus? Como é que eu convivo com a minha religião? O que que ela faz sentido para mim? Como é que eu construo a minha espiritualidade dentro do meu templo interior? Como é que eu me relaciono com essa espiritualidade? Aquilo que mesmo de forma oculta ou não ouvindo nada, eu me sinto bem prazerosa apenas porque eu estou me conectando com algo superior muito maior do que eu. E tudo isso começa com o silêncio. O sagrado, ele está no silêncio interior. Porque existem muitas pessoas que buscam templos, mas estão gritando por dentro. Não ouvem nada, nem o que está lá fora, nem o que está aqui dentro. Ou seja, desconectados e ainda se sentindo vazio. Talvez até, quem sabe, pegando o templo como uma fuga, o que não é uma coisa boa. Por isso, nós estamos vendo tantas loucuras por aí. Como é que eu estou no meu trabalho? O que significa o meu trabalho? Como eu me dedico a ele? Quais são os propósitos que me movem para que eu consiga fazer um bom trabalho? Porque, afinal de contas, é dessa troca do trabalho entre eu, as minhas habilidades intelectuais e emocionais, que eu faço essa roda girar na minha vida. Trabalho, desempenho um papel, ali eu sou uma personagem, eu dou as minhas habilidades, eu recebo por isso. Como eu estou lidando com isso? O que é esse trabalho para mim? Eu acordo na inércia, vivendo mais do mesmo, talvez tendo mais uma, não buscando uma validação, mas vendo sentido no que eu faço? Será que eu vejo sentido nas minhas entregas? O que de fato eu gosto mesmo de fazer? E o que de fato eu posso fazer? E medir, claro, a disposição de enfrentar,
Porque para que a gente consiga os resultados bons que nós queremos, nós precisamos aprender a enfrentar dificuldades, enfrentar os medos, não viver buscando, na verdade, facilidades, caminhos mais fáceis, porque esses são mais tortuosos. Então, para que você consiga fazer um bom planejamento, você precisa fazer um mapa de avaliação de todas as áreas da sua vida. Saúde, porque de nada adianta você ter muita vontade de se superar, de vencer obstáculos, de ter um bom emprego, mas se você não tem saúde, nem física, nem mental e nem espiritual, para que você consiga fazer as coisas que você quer. Quem são os mentores que podem me auxiliar? Quem são as pessoas com que eu posso estar perto que podem me ajudar a traçar um caminho? Quem são as pessoas que agora eu vou decidir me relacionar para que eu cresça, para que eu evolua em todos os âmbitos da minha vida? Profissionalmente falando, é muito importante a gente fazer reflexões e se perguntar e entender, porque hoje você vê muitas pessoas trabalhando na inércia, no automático, sem saber o que está fazendo ali. Algumas até têm absoluta certeza do que estão fazendo ali. Estão ali para pagar boletos, estão ali para receber ordens, estão ali para fazer o que tem que ser feito, mas ela nem tem muitas vezes certeza do que tem que ser feito. Aumentaram o número de serviços e triplicaram o número de incompetências. Serviços mal prestados, produtos muitas vezes feitos de qualquer maneira, pessoas cada vez mais olhando para o seu umbigo e para o dinheiro e para o capital e para os resultados, mas esquecendo dos valores da entrega dessa troca simples, tão simples, que faz com que a gente cresça. E tudo isso, veja, visionário, e tudo isso somos nós no meio desse cenário. Então vamos aprender a celebrar, vamos aprender a conquistar, vamos aprender a enfrentar, vamos aprender a buscar, vamos aprender a olhar para si, vamos aprender a olhar esse simples. Aprender a enfrentar até mesmo as nossas próprias conquistas, porque às vezes a gente não enfrenta nem aquilo que nós mesmos queremos. Não é uma questão aqui apenas de você não saber o que quer, mas é o de não enfrentar as dificuldades que o querer vai trazer. Os resultados que você quer, eles vão exigir que você trilhe um caminho e você precisa minimamente ter uma disposição para trilhar esse caminho. É isso que eu desejo para você em 2026. Para que você olhe para frente, olhe para os objetivos, aprenda a enfrentar, a seguir, a caminhar. A aprender com humildade, buscar ajuda, segurar no ombro dos gigantes e dizer: "Eu quero aprender com você. Como é que eu faço para caminhar também?". É de repente ver se os valores dos investimentos estão compatíveis com o seu crescimento, e não os valores financeiros sendo gastos em moeda de fuga, mas depositando o seu rico dinheiro em em crescimento, em recursos que vão te fazer avançar, seguir, correr. Seja numa terapia, seja num curso, seja numa mentoria, seja num treinamento, seja em algo que vá te fazer evoluir. O momento de olhar para si, ele te convida e ele pode bater na sua porta todos os dias, caso você queira ver. Basta você decidir querer. Então que nós possamos aprender a celebrar, que nós possamos aprender a planejar, que nós possamos aprender a buscar, tem muitos verbos de ação para que a gente consiga abraçar. A palavra-chave de um ano que se vira deveria ser eu melhor, eu buscando ser uma pessoa melhor para
que todos possam também sentar-se na mesa desse banquete e estar junto comigo para que as coisas aconteçam, para que tudo evolua, para que eu, mesmo aqui com dificuldade, consiga vencer. Nosso vazio, ele pode vir desse não enfrentamento, de não reconhecer quem somos, de talvez não nos olharmos como seres humanos que erra, que tropeça, mas que também tem a rica oportunidade de ser melhor. Aprenda a fazer planejamento. Desenhe, escreva, coloque tópico por tópico, para que a tua vida seja próspera em todos os sentidos. E celebre e comemore da maneira com que você quiser. Mas desde que você aprenda a medir os resultados das consequências que você tem. E se algo deu errado, e se houve uma crítica que você não gostou, e se houve algo que não estivesse bom ou não estiver bom, que você não corra, mas que você enfrente. Que isso faça com que você use de combustível para que você possa fazer mais e melhor no seu tempo, respeitando os seus limites. Veja se faz sentido. E vamos virar uma página linda da nossa vida sempre que virar a noite, que você for dormir, que você faça as suas orações, a sua reza, seus mantras, a maneira com que você achar melhor. Para que você realmente consiga se superar um pouquinho por dia e ter a oportunidade de olhar para trás e dizer: muito obrigado, dia de ontem. Você hoje é o termômetro das experiências que eu vou ter daqui para frente. E que você aprenda a superar um pouquinho por dia, todos os dias. Forte abraço, tamo junto e bora que 2026 promete para este canal aqui.